Olá, boa tarde. Eu quero mandar um beijo no coração de cada uma depiladora do Brasil e de todo canto do mundo. De onde você estiver, eu quero que essa mensagem chegue para você com muito carinho e quero que ela possa fazer a diferença na sua vida, tá? Bom, eu sou Delma Novaes, da Depilite, e essa é mais né? Eu falo essa porque geralmente eu faço a live. Então, esse é mais um vídeo para substituir a live de 12h40, aquela live que eu, né, faço todos os dias para dar dicas de depilação. Foi uma promessa que eu fiz de dar 100 dicas de depilação até o final do ano para vocês, tá bom? Então, pessoal, hoje a nossa dica de hoje é sobre aquele tema: faça isso e conquiste a sua cliente imediatamente. E aí eu falo assim: nossa, Delma, isso é mágica. E aí eu tô frisando nisso, porque é uma mágica realmente, entende? Se você aplicar do jeito que eu tô te fazendo, isso faz. Você está construindo um atendimento mágico ali, que envolve o seu cliente de tal maneira que você está construindo ali, ó, você está edificando um lastro de posicionamento no coração e na mente dessa cliente ou desse cliente. Sabe quando é que ele vai te deixar? Nunca. Nunca, nunquinha esse cliente vai te deixar. Ó, eu ensino isso no programa MP. Se você você que está me acompanhando aí, você já sabe o que é o programa MP, mas eu vou explicar mais uma vez. É um programa, é um método onde eu entrego para você o passo a passo para transformar você numa depiladora 5 estrelas. O que é isso? Eu considero depiladora 5 estrelas todas aquelas depiladoras que já faturam acima de R$ 6.000 por mês, né? Isso é totalmente possível, aconteceu comigo, aconteceu com a minha aluna que eu ensinei como que ela fazia, ela construiu uma carteira de mais de 1.000 clientes. Olha o que é isso, é tudo, gente. Você construir uma relação de amizade com a sua cliente, de fidelidade, ela ser fiel a você pro resto da vida dela. Isso eu entendo porque quem trabalha com a linha Depilite trabalha há 10 anos atrás. Todos os nossos clientes são clientes antigos. A gente nunca pagou propaganda de televisão, propaganda em massa para ninguém, porque é uma propaganda boca a boca, que um foi falando para o outro vai falando para o outro. E hoje a gente tem uma clientela em todo o Brasil, né? E, gente, isso é maravilhoso para mim, porque o que eu estou ensinando para você é para você fazer isso, para você construir a sua clientela a longo prazo, tá? E você ter uma tranquilidade de poder trabalhar sem se preocupar que a sua agenda não tem ninguém, o que você vai fazer para conquistar essas clientes. A sua agenda precisa estar lotada, naturalmente lotada. Na minha mentoria, né, no programa MP, o que eu ensino para as meninas? O que eu ensinei para elas? Você vai oferecer uma depilação para alguém da sua cidade que seja influente. Não estou falando de dinheiro, tá? Que ela exerça alguma influência na decisão das pessoas. Se você acertar nessa pessoa, ela vai te trazer muitos clientes. Por exemplo, quando eu comecei a aplicar o método, que eu iniciei aplicando essa técnica de atendimento, eu convidei uma pessoa que eu achava que era assim bastante influente na minha cidade. Eu convidei ela, nem era assim minha amiga, totalmente minha amiga, mas se tornou minha amiga depois disso. Eu falei para ela assim, viu, eu vou começar a trabalhar de depilação, eu quero te oferecer um atendimento de cortesia. Então, quando ela chegou, me viu vestida daquele jeito, ela já se encantou ali. O que eu estou ensinando para vocês é esse passo a passo, né? Esse passo a passo do atendimento mágico, um atendimento estratégico, tá? Que vai fazer você cativar, conquistar essa cliente ali imediatamente, ali naquele primeiro atendimento você já cativou ela, não tem como ela sair de você. Essa cliente, ela me trouxe 30 clientes mais.
Só uma cliente me trouxe 30. E depois, cada uma delas me trazia 2, 3. Tinha cliente que me trazia 5 clientes, que me indicavam para as amigas. Era incrível, tá, pessoal? Então, o que eu estou passando para você é esse atendimento mágico. Você precisa valorizar isso, né? E fazer valer, aplicar realmente no seu atendimento, com a sua cliente. E a própria cliente sua vai te dar esse feedback. Ela vai falar: nossa, fulana, como você tá diferente? Tem uma coisa diferente em você. Tô notando que você tá diferente. Foi o que aconteceu com as minhas alunas. Elas começaram a contar que as clientes que elas já atendiam lá atrás começaram a notar a diferença nelas, né? E por isso que elas puderam aumentar o preço, e por isso que elas aumentaram o ticket delas sem perder a admiração e a fidelidade dessa cliente que já acompanhava ela desde lá atrás. Tá bom? Bom, hoje nós vamos falar de 2 coisas muitíssimo importantes. Eu quero que você perceba que toda dica que eu dou para vocês desse atendimento, eu falo que é muito importante, porque não dá para excluir nada do que eu estou passando aqui para vocês. Tem que ser aplicado exatamente igual. Perceba que nós estamos trabalhando os 5 sentidos da nossa cliente ou do nosso cliente, da hora que ele chega até a hora que ele vai embora, tá? Aqui no finalzinho da depilação, que é onde que eu vou dar as 2 dicas para vocês, nós estamos trabalhando o quê? Estamos trabalhando o sinestésico dessa cliente. O que é o sinestésico, Delma? É o tato, o sentido do tato. Você já higienizou as mãos dela, eu mostrei isso no vídeo. Agora você depilou ela, já foi ali para a perna, já fez a depilação, já chegou nos finalmente da depilação. Qual que é o próximo passo? E aí que eu falo para você. Esses 2 passos, eles são extremamente importantes. Os outros já eram importantes. Esses são extremamente importantes. Se faltar esses 2 passos, se faltarem na sua depilação, você perdeu sua cliente e você nem sabe por que você perdeu, tá? Então, preste bastante atenção nessa dica que eu vou te dar. Delma, eu acho que eu até já sei o que você vai falar. Você pode até saber, mas a forma com que você aplique, a forma com que você vai aplicar vai fazer toda a diferença, tá bom? Então, presta atenção nos detalhes que eu vou te passar. Então, você já foi lá, já depilou a cliente, agora nós vamos pro finalmente, né? O que você vai fazer? Terminou, já tirou os pelinhos tudo lá da frente e de trás, a cliente tá com as costinhas viradas lá. Você tá depilando a parte de trás das pernas da cliente. Aí, o que você vai fazer? Você vai borrifar o pré-depilatório. Nossa, Delma, agora eu não entendi, foi nada. Por quê? Porque você está depilando o pré-depilatório, fala que já é pré, é para antes da depilação, você está falando para eu aplicar depois que terminou. É uma grande dica que eu dou para você. Porque quando você vai aplicando o pré, inclusive a dica que eu dou é, terminou de depilar a frente, já vai borrifando o pré. O pré, ele tem que ser borrifado depois da depilação e não é um finalizador, tá? Quando você faz isso, você já evita de contaminar esse poro totalmente, porque o paninho do TNT, alguma bactériazinha do ar tem que ter ali, não tem jeito, é tecido, tá? Então, o que você faz? Quando você borrifa ali, ele já fica coladinho na pele. Aí aquele poro vermelhinho que fica some totalmente. Quando você finaliza depois, que eu vou ensinar como que você vai finalizar, aí você vai pra galera, não tem quem te segura. Porque essa cliente, ela vai ficar impressionada, porque aqueles pontinhos vermelhos que ficavam no poro dela, nem aquilo vai ficar. Tá entendendo? Vocês estão conseguindo entender, gente? Coloca no comentário para mim, fala para mim se você entendeu. Se ficou alguma dúvida, vai falando para mim. Coloca nos comentários, por favor, tá? Aí você aplicou a loção pré.
aplicou a loção pré, perceba que a gente está trabalhando sempre o sinestésico da cliente. A gente está no tato ali, ó, na pele da cliente, certo? Agora você vai para o finalmente. O que que é o finalmente? Você vai fazer uma coisa que é a massagem. Presta bastante atenção no que eu vou te falar sobre a massagem. Quando eu ia depilar uma cliente, assim, por exemplo, uma sobrancelha, ia fazer só uma limpezinha aqui de cera na sobrancelha dela, aí não tinha o que massagear, eu fazia assim, ó, depilava, aí massageava aqui um pouquinho com o pós, com o BB Lotion da Depilite, massageava e falava pra ela assim, me dê sua mão. Delicadamente eu falava assim com ela nem estava entendendo o porquê, me dê sua mão. Aí quando ela me dava a mão, eu borrifava um pouquinho do BB Lotion e ali eu começava a massagem nela. Gente, essa cliente nunca mais saía de mim. E ela saía tão encantada, mas tão encantada, que ela me indicava para um monte de gente. Mas deixa eu explicar para vocês o porquê disso. Quando a gente entende o porquê, a gente entende porque o encantamento da cliente e a gente entende também por que que não pode faltar, tá? Porque a massagem, ela vai ativar a memória, presta atenção, a memória dessa cliente, inclusive nos sabores que você apresentou para ela lá do chazinho da beleza. Tá entendendo? Tá conseguindo entender, pessoal? A massagem, ela tem o poder de ativar a memória da gente, o cheiro, o sabor, a emoção, por exemplo, da música, a emoção que causou aquela música. Aquela massagem, ela tem o poder de fazer com que essa cliente, quando vai embora, ela não consegue entender, ela não consegue apagar da memória dela o quão prazeroso foi esse atendimento para ela. Lembra que eu falei para vocês que o primeiro sinal de que você não está fazendo a diferença com a sua cliente, um sinal é: você mudou de lugar, a cliente não te acompanhou. Isso não existe. A cliente, ela vai te acompanhar, porque as minhas clientes me acompanharam todas. Eu tinha cliente que vinha de São Paulo, tinha cliente que vinha de Sorocaba, tinha cliente que vinha de Pilar do Sul para fazer aqui, Saltinho, Itu. Eu tinha cliente desses lugares, tudo que vinha para poder participar para poder ter o meu atendimento. Então, isso, ao longo do tempo, eu fui construindo uma carteira de cliente que não tinha jeito. Eu tive que ir aumentando o preço e rapidamente eu já faturava mais de 6 mil reais por mês na minha casa, tá? Com um atendimento simples, um local simples, totalmente limpinho e higienizado, mas totalmente simples, era a minha residência, tá? Então, ok, finalizou ali finalizou a loção pré, o próximo passo é o BB Lotion. Aí no Instagram você tem uma live só ensinando a massagem. Eu mostro a posição do dedão que fica na perna, você faz 6 vezes para lá, 6 vezes, ida e volta, né? 6 vezes. E um grande detalhe é você não deixar de massagear os pés dessa pessoa. Se ela tá de costas, você massageou as pernas, ela vai virar, você massageia as pernas e por último, os pés dessa cliente, tá? Por último, você dá aquela massagem dos pés assim, ó, crescendo para cima, assim, puxando para cima o pé, né? Puxando o pé para cima. Gente, esse atendimento que eu estou ensinando para você é um atendimento extremamente envolvente. Ele vai fazer essa cliente ficar dependente do seu atendimento. Para ela é tão prazeroso que ela larga o marido lá, ela vem na sua depilação, larga o filho, ela sai do trabalho e vem na sua depilação, né? Isso tudo não é para você ficar horas e horas atendendo essa cliente, não.
é naquele tempo normal de atendimento do cliente. Enquanto o cliente chega o primeiro dia, eu sempre deixei um horário a mais no primeiro dia. Por quê? Por causa da fichinha de anamnese, né? Ela vai tomar um pouquinho mais de tempo, mas enquanto ela tá tomando lá o chazinho da beleza, você tá lá fazendo a fichinha de anamnese e tá tudo bem. Não vai ser um atendimento assim tão demorado assim. 40 minutos, uma hora, são atendimentos normais para quem quer oferecer um grande diferencial, tá? Agora, quem quer depilar em 15, 20 minutos, aí não dá, realmente não dá para você oferecer um diferencial para sua cliente. Dificilmente ela vai te procurar por causa do seu diferencial e provavelmente ela não vai te valorizar como você merece, como profissional você mereceria, tá bom? Então, finalizou com o Bebê Lotion ali. Essas foram mais duas dicas. Quais foram as que trabalham também o sinestésico da pessoa? E essa da massagem, ela é primordial porque ela vai ativar a memória olfativa, a memória sinestésica, a memória visual, a memória olfativa do olfato, a memória do sabor, gente. A cliente, quando ela vai embora, ela nunca mais vai conseguir esquecer tudo aquilo que você fez com ela no atendimento que você deu a ela, tá bom? Então, gente, essa foi a dica de hoje. Essa dica é uma dica ouro para vocês. Se você aplicar o passo a passo disso, não tem como, você vai fazer a diferença para sua cliente, tá bom? Então, um grande beijo, um forte abraço e até amanhã às 12h40.